E hoje estamos fazendo conteúdo diferente aqui para vocês no YouTube. E eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que é a Jornada do Crescimento, né? A Jornada do Crescimento é um mastermind da Criadores focado para cliente da Criadores. A gente quer que nossos clientes, além de terem a social media na ponta, terem um serviço de qualidade, eles mudem e melhorem como empresários. Então, uma vez por mês a gente se reúne e aí a gente, sempre com um tema relacionado a aumento de vendas, melhora de marketing, estratégias, e com um plano de ação claro que cada um tem que construir para os próximos 30 dias para realmente, de fato, não ficar só aqui nesse encontro. O meu maior diferencial é o que eu acabei de falar, a gente só trabalha com produtos artesanais, então todos os processos são feitos por nós. Então, isso hoje em dia que a gente encontra muito industrializado e onde todo mundo tenta facilitar, esse é o nosso diferencial do processo, que você realmente vai comer algo que foi preparado por nós em cada etapa, foi pensado, né, em cada detalhe. O nosso espaço também, que quando a gente foi fazer o projeto e tudo mais, eu queria algo instagramável, né, que é hoje em dia o que acaba fazendo a propaganda do negócio. Hoje o nosso restaurante ele é o único rooftop do norte do Paraná, né? Hoje esse é o nosso maior diferencial, que é a vista e a experiência que a gente entrega. E o nosso maior desafio hoje é deixar a equipe 100% estruturada, aumentar um pouco o faturamento, apesar de a gente estar conseguindo desde que a gente entrou aqui eu entrei aqui no desafio, na verdade. O nosso também foi a questão de aumentar o ticket médio, né? Algumas ações. Eu não consegui colocar em prática 100%. Nós tínhamos falado de criar um pós-venda, eu iniciei isso, ainda ele não está 100% estruturado, mas ele está acontecendo, menos do que eu gostaria. Hoje nós estamos sem comercial, então eu vou iniciar um mês sem comercial por enquanto, uma pessoa, mas a gente tinha uma meta de R$330 de ticket médio. Nós batemos R$348,98. Então nós saímos de 307 para 348,98. Mais ou menos 13% de aumento, então 41,98 de diferença de aumento de ticket médio. Uma meta dentro do nosso planejamento que é de R$720 mil, mas nós temos o Dia dos Namorados, né? Ah, mas Cris, o que maio teve de diferente? Tanto no ticket médio quanto no faturamento. A gente teve o lançamento do Fundi, só que foram 2 últimas semanas de maio, a primeira semana foi fraca, a segunda semana começou a dar um aumento e agora vai começar a esfriar de novo, então eu acredito que a gente vai aumentar mais ainda. E nós tivemos também o Dia das Mães, então nós abrimos um domingo nesse mês de maio, mas não foi o que a gente imaginou, o que a gente esperava. Mas também, em contrapartida, nós ficamos um dia na semana que nós fizemos o nosso evento sem faturamento, então digamos que o domingo ficou entre elas por elas. E é isso, agora a meta para junho eu pretendo vender 60 dinners e 20 dinners de fundi, então são 80 dinners. E aumentar o ticket médio para 370. E também as fotos dentro da plataforma do iFood. Eu tinha colocado uma meta de bater 1.800 pedidos no mês de maio. Acabamos batendo 2.281, então teve aumento de 39% dos pedidos. O faturamento também teve aumento de 34%, saímos de 80 mil para 108 mil o faturamento. Uma coisa bem legal que é a venda do iFood. A gente estava com 25 mil de faturamento, fomos para 54, teve aumento de 112%. E o legal foi que as vendas do salão manteve, então praticamente teve um aumento de 27.400 no faturamento total da loja e 28 mil do iFood. Então o salão manteve o faturamento e o crescimento foi dentro do iFood. É engraçado porque assim, ó, a gente ficou 2014 a 2020 meio que plantando, sabe? Quem aqui já plantou assim, sabe? De puta, não vê dinheiro, vai, só um salário e tal. Aí 2020, no planejamento de 2020, meus sócios, né, a gente decidiu, falou, esse ano a gente vai pôr dinheiro no bolso, depois de 6 anos. O que aconteceu? Pandemia. Então, a gente saiu do faturamento de 2 milhões em março de 2020 para 0 em abril de 2020. Então, com mais de 100 funcionários. Então, foi muito desafiador. A gente conseguiu ainda passar por esse momento praticamente com todas as unidades.
mas foi muito desafiador. E trazendo uma história mais para recente agora, o Bussolê é uma empresa que eu assumi uns 2, 3 anos e eu negociei com os meus sócios, eu saí da franqueadora do Volks, eles me compraram, então hoje eu não faço parte, fiz uma saída assim, vendi para eles. Hoje eu sou sócio do Volks Londrina, do Cartagena Bar, do Agrobar Londrina, do Bussolê Rooftop e a Criadores. Como que veio a Criadores, galera? Para vocês entenderem que isso aqui não é uma ideia de, nossa, tive uma ideia aqui e vou fazer uma empresa. Eu entrei no mundo de mentorias quando eu assumi a gestão ali do Bussolê mais próximo. Falei, putz, a gente tem que ficar bom em restaurante. Então eu entrei no mundo de mentorias. E aí é um mundo super caro, inclusive. Na época eu paguei 50 mil para ficar um ano na mentoria do Marcelo Marani, que talvez segmento de alimentação conheça. E o que foi mais interessante que aconteceu ali dentro? Eu aprendi, realmente melhorei. Esses ambientes são muito ricos, por isso que a gente está criando isso aqui, sabe? Que de fato é muito rico, é uma ideiazinha desse tamanho que você pega ali, que, cara, se paga 10 vezes, entendeu? Um investimento de 50 mil reais, eu não tenho a menor dúvida que se pagou. Só que o mais legal de tudo isso foi que eu fui me destacando ali dentro, porque eu tinha vários negócios, e a maioria das pessoas tinha um restaurante, 2 restaurantes. E aí eu fui convidado, depois de um ano e pouco que eu estava lá, mudei para o Mastermind, que é só 30 pessoas, porque esse grupo dele, na época, tinha 300 pessoas. Ele tinha um Mastermind que era 30. E aí eu entrei nesse Mastermind, ele, estando lá, me aproximei do mentor principal e ele me chamou para ser mentor de marketing dentro da mentoria. Então olha que bacana, eu entrei como mentorado e aí eu virei mentor de marketing, porque pensa, tem 300 mentorados, ele não atende ninguém. Então ele tem os apóstolos deles, vamos dizer, né? iFood, financeiro, RH, né? E aí não tinha ninguém de marketing, porque ele era marqueteiro, ele nunca confiou em ninguém para passar essa cadeira. Ele estava segurando, sem conseguir atender praticamente ninguém, e aí ele me convidou e eu virei mentor de marketing dentro da mentoria. Então, e por que eu virei mentor ali, para vocês entenderem? Eu era até remunerado, assim, era até um trabalho, vamos dizer assim. Só que o que eu queria mesmo era ver dor de mercado. Eu queria entender o que o empresário está sofrendo, principalmente no ramo de alimentação, que era ali a galera, né? Então, eu fiquei ali uns 6 meses atendendo. Eu atendi mais de 150 empresários individualmente, para ver o que eles gostavam, o que eles estavam tristes com o marketing, o que estava ruim. E é algo que não fazia sentido para mim estar ali, assim, se fosse pensar com quem eu falava. Porque o que eu ganhava ali, sei lá, era 5% do que eu ganhava no meu tempo todo. Então, como que eu dedico uma manhã inteira para ganhar 5%? Financeiramente não fazia sentido. Fazia sentido eu sentir dor de mercado para aplicar e fazer negócio. E aí que a primeira dor de mercado que eu vi ali dentro foi que o empresário, ele não... 9 entre cada 10 que conversava odiava a agência de marketing. Então, não sei se vocês já trabalharam com agência. Quem já trabalhou com agência de marketing, levanta a mão, por favor, para eu entender. E aí, a maioria, assim, muito não gostava. E, com isso, eu pensei, falei, caramba, isso é uma dor de mercado gigante, né? E eu fui refletir, assim, e eu percebi que eu era bom nisso. Porque no Volks eu era do marketing, eu era do comercial. E eu nunca tive agência de marketing. Então, a gente chegou a ter quase 8 ou 10 funcionários no marketing da rede do Volks. E eu gerindo ali. Porque eu nunca acreditei em uma agência. A agência, cara, o cara tá lá, tá longe. Tipo, não entende sua empresa. Você fala com um, fala com o outro, depois muda, daí é mandado embora. Então, você não tem um contato. Então, assim, eu nunca acreditei. E como eu já tinha feito 10 anos da minha vida isso, eu falei, puta, eu acho que eu tenho autoridade para ensinar a galera a fazer isso. E aí a gente criou uma mentoria que chamava a Fórmula do Marketing Interno, que eles fizeram parte, que daqui a pouco é legal até falar um pouco dos resultados, que eu ensinava a galera a não precisar de agência. E o método, qual que era o método? Cara, contrata um social media, coloca do seu lado, você vai contratar ele assim, você vai ensinar desse jeito, você vai cobrar assim, você vai pagar isso. Eu ensinava o empresário a fazer isso. E deu muito certo. A gente chegou a ter umas 25, 30 pessoas na mentoria do Brasil inteiro. E o feedback era muito bom.
todo mundo... Nossa, também porque algumas pessoas ali dificultavam em ter o processo de achar um social media, aí dava BO, a menina saía. E aí ficava, putz, então era muito bom, deu muito resultado para muita gente. Eu tenho podcast gravado que eu chamei praticamente só mentorados meus. E ali, cara, é uma hora falando, todo mundo falando, putz, melhorou isso, melhorou aquilo e tal. Então, de fato, ajudou muito. Só que podia ser melhor, sabe? E aí que nasceu o Criadores. O Luiz, que é meu sócio aqui, é amigo meu, né, de anos, uma das pessoas mais do nosso círculo de amizade, era um dos caras mais foda que tinha, sabe? Porque ele era executivo da Bayer, ganhava um puta salarião na Bayer, que mais ganhava dinheiro de todos nós, né, Luiz? E a gente empreendendo ali, mas aquela coisa, ele diretor, sei lá o que, da América Latina, e beleza. Eis que ele sai da Bayer, porque, cansei. Essa vida de corporativismo é difícil. Falei, caramba, Luiz, então a gente tem que empreender. Ele saiu querendo empreender. E aí a gente pôs várias conversas para tentar empreender e tal. Aí que veio o estalo da Criadores. E aí, reduzindo a história, a gente falou, puta, se só ensinando eu já fazia com que a galera desse resultado, imagina se a gente fizer para todo mundo. A gente entende o perfil da empresa, a gente vê qual social media que se encaixa, a gente acha social media em qualquer cidade. Hoje a gente está em 10 cidades, ou mais até já, mas a gente acha em qualquer cidade. A gente treina ela semanalmente, então hoje a gente treina toda quarta, 8h30 da noite, tem mentorias das social medias. Mesmo vocês são clientes, eles nem sabem, mas a gente está toda semana treinando elas, fazendo elas se conectarem, porque é tipo isso aqui, ó. Elas se conectam. Então, a gente tem social media lá de Belém do Pará. Porra, social media de Belém do Pará fala com a daqui de Londrina uma ideia e, putz, faz algo super bacana. Então, imagina se a gente tiver uma gestão delas, um traqueamento, né? Fazer um tracking, assim. Que, por exemplo, a Vitória faz super bem, porque as entregáveis que a gente tem no contrato, a gente tem o mesmo contrato com a social media, e aí a gente... soltou um Reels a menos. Por quê? A gente cobra sem vocês nem saberem. Então a gente cobra elas e não fica com essa parte chata de vocês terem que cobrar. Então imagina se a gente fizesse tudo isso. É claro na cabeça deles, para eles irem acompanhando até quando a gente atingiu essa meta maior. Porque a gente agora já começou a trabalhar com a meta mensal, já deu super certo. Então mostrar para eles que deu certo, né, que deu resultado, conseguir levar todo mundo para jantar. E se a gente atingir essa meta maior até o final do ano, eles podem ter uma premiação muito maior. Então, vou passar 3 tipos de premiações com 3 tipos de metas. Acredito que vai dar um gás também, ajudar nas vendas, espero. Preciso lançar um novo plano de influencer do Focus. Lançar e já startar esse mês. Não só lançar e deixar para o próximo mês. Não, lançar e startar esse mês. Porque assim eu consigo trazer esses influencers para dentro da casa sem eu precisar ficar indo tanto atrás deles. Eu dou um benefício e em troca desse benefício ele precisa produzir algum conteúdo para mim. Bom, então, são 3 coisas. Primeiro já fui cutucado sobre isso antes, mas buscar embaixadores para escalar, tanto que eu marquei um café com o Arthur já semana que vem, que como a gente consegue criar um material customizado de inglês para médicos, nós temos alunos médicos, a ideia é ver se ele pode levar isso com um preço menor para entregar valor para o público dele. Então, o Barão em English. Vai ter aqui, ó, um insight que foi muito bom. Então, vou testar isso com o Arthur, a gente combinou um café na semana que vem, mas a ideia é pesquisar também até julho quais outros embaixadores a gente pode para buscar isso, até por uma questão do nosso produto. Uma outra é comunicar melhor os novos produtos que a gente está criando, os diferenciais da minha empresa, e isso aí é Criadores, já conversei com a Marília, ela vai em casa amanhã, estou preparando fazer um cafezinho para ela, é a social media da Criadores, e a gente vai fazer alguns vídeos falando mais sobre o produto. E o outro ponto, que foi um insight que eu tive com o pessoal ali no Hot City, que eu achei muito legal, é diminuir a régua de entrada para novos professores, entender assim os novos professores, quais são as características inegociáveis, que é tipo inglês perfeito e postura. Como eles falaram, é criar uma rota de treinamento usando meus melhores professores para poder compartilhar os insights, descentralizando isso de mim e colocando eles para facilitar e agilizar o treinamento, porque a régua está subindo e eu não posso mais centralizar isso em mim. Na verdade, eu até estava comentando com o meu grupo ali, na primeira vez que eu vim, né, já tive algumas ideias. E aí dentro dessas ideias a gente já conseguiu startar a produção de long neck
E também a parte de mix de bebidas, né, que é o Aperol. Então, agora para esse mês a gente já consegue startar o mix de bebidas que é o Aperol. Mas, de qualquer forma, já tive algumas ideias referente à harmonização de pratos com essas bebidas, com essas cervejas, que já vou pesquisar alguns restaurantes, inclusive Bolsonaro, para a gente harmonizar alguns pratos aí com um determinado estilo de cerveja, que hoje a gente tem 43 estilos. Então, é isso. Então, dentro desse mês a gente já consegue resolver e startar isso aí. Tive 3 insights, tá? Vou continuar com a questão do aumento do ticket médio, né? De acompanhar o faturamento. Igual eu falei no começo, quero aumentar agora o ticket médio desse mês para 370 e quero vender 80 dinner, sendo ele 60 do normal e 20 do fundi. Então, tirando isso daqui, eu tive 3 insights, um no grupo, que foi a questão que está me incomodando, que desde janeiro a gente não está tendo lucro, né? E a gente está faturando, nós estamos aumentando o faturamento e eu acho que isso pode, eu tenho quase certeza que está talvez atrelado com a questão das nossas compras, do nosso estoque que está muito grande e acumulando alguma coisa. Até convidei o Rodrigo para visitar lá, para me ajudar, que de repente um olhar de fora consegue enxergar muita coisa. E aí a gente vai combinar, vai ser breve isso, para ele ir lá e me ajudar a olhar, entender o que está acontecendo. Então, fazer esse levantamento do que eu tenho hoje no estoque, um item caro que a gente sabe, né, que tem lá, que é o nosso mignon, que a gente não consegue, por vários setores, por várias situações. O GCE deu uma ideia muito legal, só que isso aqui eu acho que leva um pouquinho de tempo maior, mas vai estar em pauta de reunião hoje à noite, que ele deu a ideia de uma estrogonoferia, sabe? Uma loja secundária, só iFood. O que pode atrapalhar isso é a cozinha, o tamanho, o modelo, enfim. Mas eu achei uma ideia muito legal, que é um prato que todo brasileiro gosta, o custo não é tão alto, e a gente tem o ingrediente ali principal, que é o mignon, sobrando ali dentro, parado, né? Então, eu achei que é muito legal esse projeto, é uma coisa que eu quero estudar. E também que envolve pesquisa com o cliente, que é algo que a gente também já vem conversando. Eu pensei em agregar isso junto com pós-venda. Então, no pós-venda, eu mandar uma planilha, entendendo melhor, igual o que você acabou de fazer, um Forms, para ele ajudar a gente, tanto feedback positivo, negativo, para estruturar o que o cliente gostaria que a gente entregasse para ele. E usar também a parte do Tag.me, que a gente tem de agendamento, que hoje é 100% da maioria das nossas agendas vem direto dele ali. Então, a gente já tem esse telefone também aproveitar e fazer essa pesquisa. Enorme lá, e faz tempo que eu vejo que eu não falo para postar sobre brinquedão, e o nosso nicho ali é família, né? São os pais que vão lá e querem deixar o filho em algum lugar e alimentar. Então, conversar com a Marília para ela focar também mais no brinquedão, no ambiente, que acho que também seria um grande diferencial ali na região. Acho que tem nenhuma lanchonete com um ambiente igual ao nosso. Eu comecei a ir para igrejas e colégios, falar um pouco da sua igreja? Que bom! Glória a Deus, feliz, agora vai, menino. Aí, falar para eles ir lá pro restaurante, porque faz tempo que eu não vejo o povo de igreja, principalmente domingo indo, trazia muito, ia bastante gente, voltar isso, porque acho que depois que trocou a marca eles acham que acabou a loja. E as ações da Copa, conversei com a Marília, tem umas 3 ações bem legais lá, eu vou falar aqui também se alguém quiser colocar, que é a mesa pé quente. Você determina uma mesa na loja, no final do jogo aquela mesa tem um prêmio, um desconto, fazer alguma compra para poder dar um palpite, ganha também se acertar o jogo, ficar até o final ganha um desconto. O intervalo, o jogo tem 2 tempos, no intervalo vai ter 20% de desconto em todos os produtos ou em produtos determinados para o cliente querer comprar no intervalo, e também ficar o período todo do jogo. E também tem da camisa que eu falei, que tá dando certo, já tá quase completando. Eu comprei uma camisa do Brasil, coloquei um quadro na frente do caixa, e as pessoas que compram acima de R$100 ganham um número, tem 100 números, ao final dos 100 números eu sorteio um número
para comprar essa camisa. Então, tem 100 possibilidades ali, e incentiva a pessoa que tem muito combo com 80, 70 reais, acaba a pessoa comprando alguma coisa a mais, um doce, um refrigerante ou mais um chopp para bater os 100 reais. Então, quando a gente criou isso aqui foi para realmente trazer resultado, sabe? E a gente queria trazer resultado principalmente para clientes da Criadores. E daí a roda é perfeita. Fala, putz, a social media é boa, ela entrega na ponta, é bom, sim. Só que se o empresário ali tá com a cabeça diferente, aí o resultado é muito maior. Então isso aqui foi criado para clientes da Criadores, na verdade, assim, né? E se alguém quiser fazer parte da jornada, apresentar para vocês aqui. Então vocês já perceberam que é um grupo, né, de empresários, gestores, todo mundo muito aberto, todo mundo falando de faturamento, um ajudando o outro. Pena que o Zé estava aqui, mas o Zé dá um depoimento super legal, a Cris ali. Então, assim, esse grupo né, bem conciso, sempre conteúdo prático. Então pode ver que eu não falei nada quase de teoria aqui, eu quis trazer tudo na prática para vocês. Esse plano de ataque mensal é interessantíssimo porque cada um se compromete, querendo ou não, ajuda a se comprometer. E muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer como empresário, como gestor. Pensem bem, eu talvez não falei nada aqui diferente, assim, só que muitas vezes a gente esquece, ou muitas vezes falta aquela fagulha ali, e isso aqui é para isso. Eu tento trazer sempre pessoas de fora. Foi dia 10 de maio que a gente conseguiu fazer o reajuste do cardápio, que eu consegui mexer. Antes do Dia das Mães, né? Você fez de madrugada? De madrugada, às 4 da manhã, eu mandando o cardápio pra fazer. Aí, a gente fez o reajuste do cardápio, a gente tinha as metas do delivery, mas a gente mudou o foco para também diminuir o desperdícios. A gente, na operação ali, já que a gente tá tanto ali na operação, a gente fez mudanças na hora de servir, então a gente fez uma mudança na cozinha. Começamos a pesar os pratos, pesar todas as porções na hora de servir, né? Como a gente trabalha com bastante prato executivo. E pesando cada item, e também a gente comprou colheres medidoras, sabe? Que fez muita diferença. O Rodrigo vai falar um pouquinho do quanto que a gente... É fabuloso, é tipo um mastermind, não, mas é uma imersão, assim, de ser sábado e domingo com ele, né? E uma coisa que me marcou muito com ele foi que ele falou o quanto que o McDonald's e essas grandes marcas investem em pesquisa. E a gente não investe, galera, como empresário, como gestor, pode ver. A gente não investe. McDonald's, eu não lembro se é 1% da receita, algo assim, em pesquisa. Então traz cliente, traz isso aqui lá, é pesquisa em campo, pesquisa para testar vários hambúrgueres, ver qual que gosta mais. E aí a gente não faz pesquisa. Por que a gente não faz pesquisa? Pensem bem. Rotina, é óbvio que isso acontece. Tem funcionário, você precisa fazer rescisão, demissão. O cara faltou, precisa de advertência, o cara olhou torto pra mim, o cara aconteceu alguma coisa, o sanitário passou aqui, o bombeiro tá lá enchendo o saco, a prefeitura... Cara, é um caos, entendeu? E aí a gente tinha uma demanda de atendimento que, sei lá, tocava 30 vezes o telefone de novos clientes médicos nessa base do ano, certo? Tá na frente essa informação. E 2026, a nossa meta anual são 500 novos clientes. Eu falei ali no começo, daqui uns 3 anos eu quero ter 5.000 clientes. Então tem que correr. É pegado, tem que ir atrás, senão não vai acontecer. Então, galera, essa foi uma evolução de crescimento da carteira e vai continuar só aumentando. A nossa expectativa é de fato ter 500 agora esse ano e alavancar cada vez mais para ter essa base. E aí eu vou entrar agora. A gente foi para 887. Deu ali 98,7% de 22 para 23. Surreal, cara. Surreal. Ganhou Goiás. Maravilha, vamos continuar crescendo. Aqui a gente foi para 1,5 mais ou menos em 2024. Em 2025 a gente foi para 2,5, 2,520 milhões no ano. E agora em 2026 a gente vai bater 4 milhões. E essa é a nossa meta, a gente está com toda a programação para que isso aconteça. Então olha essa evolução, cara, 98% de um ano para o outro, 70%, 66%, 58%. E qual que é o nosso maior desafio hoje? É parar de diminuir isso aqui, ó. Né? Ah, Bruno, você está crescendo. Nossa, diminuiu, nossa, saiu de quase 100%, está só 60%. Bom, beleza, eu tinha 400 mil de evolução, agora estou aumentando 1,5 milhão de faturamento anual. Pessoal, também sobre alguma... que a gente mais tem peso, assim, hoje em dia é o delivery, né?
Aí eu tive algumas ideias conversando com eles, vou tentar colocar em prática, né? Conversar com o pessoal lá pra gente implantar algumas coisas diferentes. Também tive umas ideias, acho que foi eles lá que comentaram sobre o desperdício, né? De talvez pesar, alguma coisa assim para evitar o desperdício. Também gostei dessa ideia, vou tentar pôr em prática isso para ver. Quem sabe no próximo mês eu volto falando que deu certo. E foi isso. Prioridade em algumas metas que nós colocamos no mês passado, que nós não conseguimos. Trabalhar a parte de parceria no almoço, dando desconto para empresas. Trabalhar nessa parte juntamente com a fidelização, né? Criar também uma fidelidade com carinho para clientes comuns. Parte de iFood a gente precisa estruturar melhor também. Os complementos e o cross-sell do iFood. Padronizar e criar metas para a equipe de salão, principalmente com o chopp, que é um produto que a gente vende muito, mas tem potencial para vender muito mais. Criar talvez algum kit sobremesa e café para o almoço, que vende muito pouco também. A gente tem um potencial maior de venda para aumentar a ticket do almoço. Continuar também focando na parte de avaliação do Google, que a gente já conseguiu muito, mas também ainda dá para manter, quanto mais melhor, né? Parte de delivery também, criar a gente quer criar um combo diferenciado para almoço de domingo também, com um mix maior de carnes ali junto, e seria isso, basicamente. E também eu coloquei aqui pra gente buscar clientes influenciadores, que foi o que o Ah, tá. Beleza, legal, muita coisa. E você acabou de acompanhar aí o terceiro encontro da Jornada do Crescimento, que são empresários que são clientes da Criadores aqui, um mastermind que faz com que eles consigam pensar mais em estratégia. Hoje foi um dia muito rico, cheio de convidados, foi muito legal. Espero que você que assistiu consiga ter um pouquinho de aprendizado também, como essa galera aqui teve hoje. Então é isso, muito obrigado e o quarto encontro vem aí.